Olá, recebemos de volta aqui no portal RSN a presença do prefeito César Silvestre Filho, que desta vez vai conversar com a gente sobre a polêmica do transporte coletivo, o valor da tarifa. Prefeito, o que está acontecendo? O que de fato aconteceu? Bom, exatamente o que acontece todos os anos, né? Nós temos o sistema, toda vez que se fala de concessão, e até quero fazer um parênteses aqui, hoje tem toda uma onda liberal no Brasil, um discurso de direita, fala-se muito em privatização, Sim. concessões, PPPs. Muita gente defende isso, mas não gosta ao mesmo tempo de ter que lidar com segurança jurídica e contrato administrativo, que envolve tarifa e correção monetária das tarifas, né? Ninguém no Brasil, no mundo, investe um recurso privado para fazer uma atividade que é função do poder público, se não for para ter garantia e segurança jurídica de remuneração. Isso é normal. Sim. No caso em Guarapuava, um exemplo do que é privatizado, é concedido, é o transporte público. Então a empresa tem um contrato, o direito de todo ano fazer um reajuste da tarifa. Por que o reajuste tem que ter? Porque aumenta o custo dos insumos de pneu, de óleo lubrificante, reajustes de acordo coletivo de trabalho, de salário e, evidentemente, a variação do combustível. Ano de 2018, todos lembram, foi um ano onde se teve um aumento muito grande no diesel, tanto que deflagrou a greve dos caminhoneiros. Depois da greve, se teve uma redução parcial do preço do diesel, mas não na totalidade, né? Em relação ao que tinha sido feito desde o início do ano, a redução foi só de uma parte. Essa diferença toda acumulou, e realmente nós tivemos nesse ano de 2019, um reajuste alto, ou uma variação grande na tarifa, em razão de tudo isso que aconteceu. Tanto é verdade que em anos anteriores, por 3 anos seguidos, nós tivemos reajustes abaixo da inflação, porque não é só a inflação que compõe o transporte, a inflação corresponde a 30% da tarifa, os outros 70% são indicadores específicos do setor. Enfim, chegamos a esse valor com um agravante. Em 31 de dezembro de 2008, caiu a isenção do ICMS, que é o maior imposto sobre o óleo diesel para transporte público, que havia sido concedido pelo Beto Richa em março de 2013, certo? E, evidentemente, que lá atrás, quando foi dada a isenção, houve uma redução da tarifa em 10 centavos. Ao encerrar esse benefício em 31 de dezembro, a empresa solicitou que fosse reincorporado no custo de forma imediata a incidência de imposto, porque lá no passado a isenção veio de forma imediata, a redução foi imediata e agora eles pediram a incidência imediata. E é exatamente nesse ponto que se gerou a divergência jurídica. No primeiro momento, havia-se dito que a tarifa foi reajustada de forma irregular, porque não foi feita audiência pública, um vereador chegou até a fazer aos 4 ventos isso, de forma equivocada, porque já havia sido declarada inconstitucional há pelo menos 4 anos pelo Tribunal de Justiça do Paraná essa lei, não tem nenhuma obrigação de fazer audiência pública, e também não foi feito nenhum equívoco no cálculo da planilha, como também chegou a ser dito. O próprio juiz, na sentença, fala que nesse aspecto a planilha estava correta, os cálculos corretos. A divergência é sobre a incidência ou não do ICMS nesse momento ou só para o ano que vem. O juiz acabou em liminar entendendo que não deveria incidir esse ano e a tarifa então de R$ 2,50 nos cálculos deles de R$ 3,50 acabou ficando em R$ 3,43. Como o próprio contrato prevê que se faça arredondamentos para facilidade de troco da população, etc. e tal, evidentemente que nós arredondamos para baixo. Então, desde a 0 hora de hoje, começou a ter uma tarifa de R$ 3,40 e essa diferença do arredondamento ela entra no cálculo do reajuste do próximo ano. É sempre dessa forma também previsto em contrato. A empresa vai recorrer. Eu já determinei, e conversando com o nosso procurador, que a melhor decisão nossa é não recorrer. A prefeitura não tem interesse em aumentar a tarifa. O que é para nós um valor importante, que para mim é uma coisa muito valorosa, é dar segurança jurídica. Então, é garantir aquilo que foi previsto em contrato. Mas a gente não tem nenhum ganho em aumentar a tarifa. Sim. E a prefeitura não vai brigar por isso. É uma medida até antipopular. Antipopular, né? Se fosse o governo populista, deixaria a tarifa sem aumentar, quebraria a empresa de ônibus e teria um serviço de qualidade inferior. Não é isso que a gente quer, a coisa tem que ser equilibrada.
A empresa pode se sentir prejudicada com essa interpretação do juiz e recorrer dessa decisão. Vai recorrer. Vai recorrer, acredito eu. Evidentemente que se vier uma decisão judicial determinando que a gente se restabeleça a tarifa para 3,50, eu sou obrigado, como agente público, a acatar sob pena de improbidade administrativa, né? Você descumprimento da ordem judicial. Mas, independente disso, eu já quero antecipar isso, eu vou procurar a empresa de ônibus para que, se por um acaso vier uma decisão nesse sentido, que a gente não mexa mais nisso esse ano e que eventual diferença seja apurada no reajuste do ano que vem. Porque o contrato prevê essas possibilidades, né? Você tem como, na verdade, você fica com uma diferença acumulada. Então, se por um acaso isso acontecer, dependendo de quando vier, principalmente, a gente pode pegar essa diferença, projeto próximo ano, a população já sabe que no ano que vem vai ter mais essa diferença, mas pelo menos a gente não fica esse ano mexendo na tarifa, porque isso é muito ruim. Começa com uma tarifa, reduz, depois aumenta de novo, vira uma insegurança para todo mundo, né? Então, essa é a questão. Vai ser discutido agora pelo judiciário, a empresa tem um entendimento diferente, nós evidentemente acatamos a decisão. Para nós, como agente concedente, o que é importante? A gente manter uma tarifa que remunere o serviço para manter a qualidade, renovação da frota conforme previsto em contrato, ônibus em boas condições, em boa qualidade, cada vez agregando tecnologia. Nós já pedimos, a empresa acatou o Wi-Fi nos terminais, o sistema de consulta e pesquisa de linhas, coisa que não tinha no passado. Algumas melhorias foram sendo implantadas, modernizando o nosso sistema, e fiscalização, né? Fiscalizar a pontualidade dos ônibus, a integridade da frota, porque o transporte público ele é um elemento importante, né? Uma cidade que tem um transporte público desintegrado acaba gerando um caos da mobilidade urbana. E uma coisa que eu gosto de falar, que é bom ressaltar, muitas vezes tem gente que diz, mas o transporte vai pagar muito caro. Muitas vezes se fala isso sem ter consciência de como é o transporte público no outro Brasil. Guarapuava tem a menor tarifa de transporte público entre as grandes cidades do Paraná. A menor. Nenhuma outra cidade maior que Guarapuava, do tamanho de Guarapuava, tem tarifa menor. Guarapuava tem uma tarifa que, comparada com as outras, ela é mais barata. Isso é uma coisa que é uma realidade e não é de hoje. São anos a fio que tem se mantido essa realidade. Curitiba já está quase a R$5 a tarifa do ônibus. Cidades de porte médio, um pouco mais Guarapuava, já estão em tarifas de R$4, R$4,15, R$4,30. Nós estamos aqui chegando agora a R$3,40 ou R$3,50. Então, é importante pontuar isso também, que é evidente que transporte público, ele também não é uma coisa de valor insignificante. Ele tem seus custos, sim. Aí é importante que ele seja equilibrado, né? Tem muita cidade que no passado se tentou fazer medidas populistas com tarifa e acabou de não autorizar, ou quebrou a concessão e a população daí pagou a conta, sofreu, ou a justiça depois determinou reajustes de uma hora para outra. Aí foram reajustes de R$1, R$1,50, e aí sim pegou todo mundo desprevenido. Bem, obrigada, prefeito, pela sua explicação. A gente volta outro dia com um novo entrevistado. Continue ligado no seu portal RS.